1º de janeiro de 1959. Fidel Castro e seu grupo de revolucionários barbudos entram em Havana. O presidente Fulgêncio Batista tinha fugido na virada do ano. A luta contra o corrupto e sanguinário governo de Batista tinha começado em 53. Fidel Castro liderou uma rebelião e acabou preso e exilado. Voltou a Cuba secretamente em 56, com 81 seguidores. A guerrilha baseada em Sierra Maestra foi se incorporando até tomar Havana. O povo cubano festejou e o mundo aplaudiu a queda do tirano. Mas Castro se autonomeou primeiro-ministro, cortou liberdades civis e prendeu 4.500 pessoas, a grande maioria de soldados do exército de Batista. Os julgamentos eram públicos e sumários, e os considerados inimigos da Revolução, executados. Pouco adiantavam os protestos do exterior, principalmente dos Estados Unidos. A multidão, chamada por Fidel para assistir à corte marcial, muitas vezes clamava pela morte dos suspeitos. Os julgamentos abertos terminaram com o aumento da reprovação de fora, mas prosseguiram a portas fechadas. A relação entre Cuba e os Estados Unidos piorou quando Fidel Castro abraçou o comunismo e a União Soviética. Vocês viram o trecho da testemunha da história? Sendo que a Revolução Socialista estava sendo aplicada. No ano de 61, os Estados Unidos tentam impedir. É o episódio da Baía dos Porcos, onde os marines americanos e uma pequena parcela da população cubana tentam derrubar Fidel Castro sem sucesso. No ano de 1962, a crise dos mísseis soviéticos, a tentativa da União Soviética implantar uma base de mísseis em Cuba, chegando ao ponto de quase entrar em conflito com os Estados Unidos. Neste exato momento, Cuba se alinhava com o Bloco Socialista, agora sim, o alinhamento com o Bloco Socialista, e os Estados Unidos promoviam o que nós chamamos do embargo comercial, que é válido até os dias atuais, né? Que países não podem realizar comércio diretamente com Cuba. Vamos dar uma olhadinha agora, né, num trecho da série Testemunha da História sobre a subida de Mao Tse-tung ao poder na China. Vamos ver? Em 1º de outubro de 1949, o líder comunista chinês Mao Tse-tung proclama a República Popular no país mais populoso do mundo. O fim da Segunda Guerra liquidou a aliança circunstancial de comunistas e nacionalistas contra o inimigo externo, o Japão. A Guerra Civil recomeçou. Apesar de receber ajuda dos Estados Unidos, Chiang Kai-shek não conseguia deter o avanço das tropas de Mao. A promessa de distribuição das terras levou os camponeses a apoiar os comunistas. Em janeiro de 49, os comunistas entraram em Pequim. A população das grandes cidades ficava aguardando ansiosamente a aproximação do exército vitorioso. Nanquim, capital do governo nacionalista, afinal também se rendeu. O presidente Lai Chun-yin entregou o poder, reconhecendo a vitória de Mao. Os comunistas tomaram todo o continente. Apenas as ilhas de Taiwan e Hainan não foram dominadas. Chiang Kai-shek formou governo em Taiwan. Durante mais de 2 décadas, os Estados Unidos reconheceram apenas a China nacionalista. A China comunista foi se fechando para o mundo ocidental. Outro ponto que nós vamos falar aqui sobre o Bloco Socialista é o caso da China. Que vocês acabaram de ver na série Testemunha da História, a subida de Mao Tse-tung ao poder. Aquele que tinha feito a grande marcha antes da Segunda Guerra Mundial, que se popularizou, ganhou espaço político dentro do cenário chinês. No ano de 1949, Mao Tse-tung subiu ao poder derrubando o Kuomintang, o Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek. O próprio Chiang Kai-shek fugia da China e ia para uma China considerada a China renegada, hoje
conhecida como Taiwan, antiga Formosa. A Revolução Chinesa, em 1949, apresenta para nós a introdução do pensamento socialista. Entre 49 e 76, com a morte de Mao em 76, você tem um regime considerado um maoísmo. É a introdução do pensamento socialista dentro da China. Com os vários planos quinquenais, o famoso grande salto para frente na década de 50, tentando promover um crescimento na produção agrícola da China para alimentar a todos. Fato este muito interessante. Em 1962, Mao Tse-tung, a China rompia com a União Soviética. Em 1966, Mao Tse-tung promovia a chamada Revolução Cultural. Essa revolução cultural que vai introduzir valores, costumes associados ao comunismo, tudo sendo dominado pelo Estado. Era implantado dentro da China aquela questão, algo chamado de a cartilha vermelha. Interessante essa revolução cultural e a adoção da população chinesa dentro deste contexto. Porém, no ano de 76, Mao Tse-tung faleceu, dando espaço para outras ideias. Chiang Kai-shek, viúva de Mao, tentava subir ao poder com o projeto da Revolução dos Quatro. Já Deng Xiaoping vinha com uma política de abertura econômica, o que nós chamávamos de ZEIS. No ano de 1981, finalmente, Deng Xiaoping subia ao poder na China e implantava a sua política de desmaoização, que era uma tentativa de abrir mercado, de tirar a China daquele atraso econômico imposto por Mao Tse-tung, na visão de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping implanta as famosas ZEIS, Zonas Econômicas Especiais, ou Zonas Especiais Econômicas, tanto faz. A Zona Econômica Especial é uma tentativa de criar cidades cuja economia está no capitalismo, porém controladas pelo Estado socialista. Como, por exemplo, podemos citar hoje, nos dias de hoje, Pequim, Xangai, que foi a primeira, Nanquim, Hong Kong. No ano de 1989, estudantes descontentes com o regime comunista implantado por Mao Tse-tung vão às ruas. É a chamada Primavera de Pequim, conhecida popularmente pelo massacre da Praça da Paz Celestial. Lembra daquela cena do estudante na frente de uma fileira de tanques? Pois bem, é isso mesmo que a gente está falando. É o massacre da Praça da Paz Celestial. No ano de 1997, no governo de Jiang Zemin, acontece simplesmente o rompimento das propriedades dos meios de produção e o início de uma política de privatizações. Nesse mesmo ano de 97, através de um tratado firmado no ano de 1984, conhecido como Segundo Tratado de Nanquim, a Inglaterra devolvia Hong Kong à China após 150 anos de dominação. No dia 1º de julho de 97, Hong Kong passava para o domínio chinês, desde que ela mantivesse aquela região 50 anos na política capitalista. Outro território que foi devolvido à China foi Macau, que antes pertencia a Portugal e no ano de 1999 era devolvido à China dentro dos mesmos acordos que tinha sido Hong Kong. Macau deveria ser mantido durante 50 anos sob o domínio de uma política capitalista. No ano de 2001, para ser mais exato, dezembro de 2001, a China consegue um fato inédito, a entrada na Organização Mundial do Comércio, na OMC. O gigante que vinha crescendo na década de 80, na década de 90, entrava na OMC, o maior medo dos Estados Unidos. Medo esse comprovado por várias pesquisas apresentadas em revistas, jornais. Que pesquisas eram essas? O que elas apresentavam? A China como uma grande potência e possivelmente a maior potência econômica do mundo até o ano de 2040. Projeções estas animadoras para a China, porém preocupante para a política norte-americana. Olá, galera. As dicas de estudo hoje são duas.
A primeira, o livro A Revolução Cubana, de Emil Sader, da editora Moderna. Já a segunda é um filmezinho, um filme chamado 13 Dias que Abalaram o Mundo, que vai retratar a crise dos mísseis soviéticos que ocorreu em Cuba. Tá legal? Um grande abraço, tchau. Na aula de hoje discutimos o Bloco Socialista. Falamos sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 3 grandes presidentes da União Soviética foram Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev e Mikhail Gorbachev, dando ênfase na política socialista. Vimos Cuba. A Revolução Cubana ocorreu no ano de 1959. Marcou a queda de Fulgêncio Batista do poder e a subida ao poder de Fidel Castro. E estudamos a China. No ano de 1949, ocorria a Revolução Chinesa, levando Mao Tse-tung ao poder e o princípio do ideal comunista naquele país. Até a próxima aula. Olá, professor. Tudo bom? A dica de hoje é tranquila, é bem simples. Reúna a sua turma e faça uma discussão sobre o modelo socioeconômico do Bloco Socialista. Após isto, realize um julgamento. Qual seria a forma melhor? O capitalismo ou o socialismo? Tá legal? Um abraço e até a próxima.